Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Átmos. Hoje nós estamos comemorando 25 anos de fundação e é uma alegria, uma honra receber todos vocês aqui. Vocês, nossos amigos queridos das outras casas, temos ali dois que estão nos visitando, eu acho que hoje pela primeira vez, o Rômulo e a esposa. Sejam bem-vindos. Se gostarem, voltem outra vez. Estou vendo agora a Cirila e Luciana, que eu não tinha visto ainda, Marise. Enfim, amigos, sejam bem-vindos. Tem uma companheirinha ali também, que eu não sei o nome. Seja bem-vinda. Vamos agradecer a presença do nosso Conselho Espírita, que está aqui sendo representado por alguns membros de algumas casas, as casas espíritas, os visitantes. E eu quero agradecer, assim, um agradecimento especial aos nossos tarefeiros do Centro Espírita Átmos, porque se nós estamos aqui hoje completando 25 anos, é porque temos braços fortes nos ajudando na condução dessa casa. Então fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês. Vamos iniciar então. Hoje a nossa palestra é com o nosso amigo Lucas, que está aqui concentrado. Ele vai fazer a nossa harmonização. Amigo, obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco. Nesse dia chuvoso, deve ter sido difícil a chegada, como foi para os outros amigos também. Mas estamos aqui rodeados de amigos, graças a Deus. Eu agora vou passar a condução da nossa reunião para a nossa amiga aqui, Lilian, para que ela possa, com toda a alegria dela, conduzir a nossa noite. Muito boa noite mais uma vez. Sejamos todos muito bem-vindos a essa noite de alegria, de festa, de celebração. Afinal, 25 anos, que é quase a minha idade. Quando eu nasci, o Átmos estava sendo fundado, mais ou menos. Então, não é sempre que fazemos 25 anos. E contam os mais antigos, como a Rose, como Fernanda, como a própria Bernadette. Os mais maduros, que nós já temos um pouquinho mais do que esses 25 anos, né? Mas contabiliza esse tempo desde a primeira ata, né, Bernadette, que foi, então contabiliza esse tempo. Então, é assim que nós estamos contando, então são 25 anos. Quantas histórias, quantas coisas, quantas emoções, quantos desafios. Então, como todos nós, como toda vida, como toda casa espírita, como toda a nossa casa física também, todos nós enfrentamos os nossos desafios e temos as nossas conquistas, óbvio, né? Mas nós vamos focar nesse ano. Não vamos pensar lá atrás, que foi até o que nos trouxe até aqui, né? Mas vamos estar focando mais nesse um ano. Quando a gente para pensar em um ano, só nesse ano, quantas coisas já aconteceram, quantas coisas já se modificaram. A nossa casa vem passando por muitas transformações, sempre, desde o início da sua história. Mas agora nós estamos cheios de amigos novos, como eu, companheiros que estão chegando, que chegam para somar com os companheiros antigos. E isso tudo vai criando essa comunhão, essa sinergia, para que hoje nós estivéssemos aqui, celebrando, festejando e agradecendo a Átmos, esse mentor tão especial da nossa casa, que, para quem não sabe, Átmos era um discípulo de Ramatiz, então ele é conhecido como Doutor Átmos. Então nossa casa já foi casa de Ramatiz e depois ela migrou, né, para os estudos e acabou ficando só Centro Espírita Átmos. E hoje em dia o Doutor Átmos, né, tem lá a sua colônia no plano espiritual, ajuda lá a conduzir e está aqui conosco, nos ajudando, nos conduzindo, nos orientando. Isso é muito bacana porque a gente sente essa vibração na nossa casa de cuidado, como todas as casas, né? Mas devido a ser um doutor, a gente sente essa vibração de cuidado, como se fosse uma cura, né? A gente não pode dizer cura, porque cura é muito abrangente, mas sempre com esse cuidado de médico, de orientando todos nós. E pensando nisso, nós construímos nesse um ano
um videozinho em homenagem para todos nós. Mas antes do nosso vídeo, vou ler para vocês aqui, em homenagem ao nosso amigo Bego. Ia chamar o Bego para ler, mas não deu tempo, porque nós escrevemos uma poesia para o dia de hoje. Então, nós vamos ler aqui para vocês. Iniciando, ó. Vamos mudar o tom de voz. Ó. Centro Espírita Átmos, que já foi conhecido como Casa de Caridade Irmão Átmos, que abraçou e abraça a todos nós, desatando os nós do desconhecimento, trazendo a contento, luz e inspiração, para acalentar o coração. Centro Espírita Átmos, há 25 anos se transformando e transbordando acolhimento e amizade. E para isso, não tem idade, apenas a realidade, trazida no Consolador prometido. Ah, Centro Espírita Átmos, quantas luzes se acendem aqui e agora nesta noite, e está tão reluzente, pois estamos cercados de benfeitores. Benfeitores estes, encarnados e desencarnados, que no passo a passo vamos evoluindo e seguindo na direção do Mestre Jesus. E esses 25 anos contam-nos que a nossa história é mais antiga e que ela vem de outros momentos, e foram eles que nos trouxeram até aqui. E isso é o que mais importa. Na nossa história temos muito para contar, e nesse andar do vai e vem, como o mar de Maricá, vamos fincando nossas raízes e seguindo as diretrizes. Tudo isso não é possível sem vocês, trabalhadores da última hora, que na Boa Nova se entregam com afinco, enfrentando dificuldades e mantendo a perseverança, seguem com a esperança e vão conquistando a Boa Nova. E agora, sem demora, é hora de relembrar. Um ano se passou e é isso que nós vamos acompanhar. Ah, família Átmos, são todos vocês que estão aqui. E vou admitir, nos inspiramos em vocês, fortalecemos uns com os outros. E hoje, na nossa festa, vamos celebrar mais essa conquista de estudo, trabalho e amor. Então, sigamos com determinação e fervor. Parabéns, Casa Átmos, por estarmos juntos outra vez. Por favor. E vamos agora ao nosso vídeo. Bernadette, por favor. Uma multidão e temos tanto a fazer. Não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder. Ignorar a aptidão é resvalar, é cair. São tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano, um mar de virtudes. É só ser do bem, doar um pouco de você, doando a si mesmo saúde e moral. Já são chegados os tempos de baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações
tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Chegados tempos de baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leitura e a água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto
pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitos e muitos passes, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Santa Casa Santa, obrigada por todos vocês, todos nós fazemos essa história do Atmos, e é muito, muito, muito bom estarmos juntos nessa energia tão positiva. Então agora vamos acalmando e abrandando os nossos corações, que nós vamos estar dando início. Então hoje nós vamos ter a leitura da página com a nossa amiga Fernanda, vamos ter a prece com a nossa querida amiga Rose, e antes disso nós vamos pedir ao Lucas para vir até aqui, que ele vai fazer uma harmonizaçãozinha com umas 2 músicas pra gente, e depois a gente segue para a leitura e para a prece. É com você, Lucas. Mão da vida, luz do mundo, de olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Mãos vazias, desalmadas, sem escudos nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem
e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Toda noite sem estrelas Ele ilumina. Mais escuras, Ele desfaz. E agitou a nossa alma e tirou a nossa calma. Não possa alcançar, já não há um coração que não carregue o gélido amor. Já podemos divisar no final da estrada de momento os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente, há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos do céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada de nós se faz mensageiros da felicidade. Brilharemos sempre assim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos do céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada de nós se faz mensageiros da felicidade. Brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim, nessa caminhada de luz sem fim. Agora convido a Fernanda, junto com a Rose. Fernanda vai ler a página e a nossa amiga Rose fará a prece. Boa noite. Todo mundo recebeu, mas também pode acompanhar aqui pelo telão. Espiritismo e nós.
Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus, João, capítulo 14, versículo 15. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Capítulo 23, item 17. Todas as religiões garantem retiros e internatos, organizações e hierarquias para a formação de orientadores condicionados que lhes exponham as instruções segundo o controle que lhes parece conveniente. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre. Mas se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, situamos nossas pequeninas pessoas acima dos grandes princípios que a expressam, estaremos muito distantes dela, confundidos nos delírios do personalismo deprimente em nome da liberdade. Todas as religiões amontoam riquezas terrestres através de templos suntuosos, declarando que assim procedem para render homenagem condigna à divina bondade. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do desprendimento. Entretanto, se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, encarcerarmos a própria mente nas hipnoses de adoração a pessoas ou na ilusão de posses materiais passageiras, tombaremos em amargos processos de obsessão mútua, descendo à condição de vampiros intelectualizados um dos outros, gravitando em torno de interesses sombrios e perdendo a visão dos planos superiores. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da assistência gratuita. No entanto, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, fugirmos de agir, viver e aprender à custa do esforço próprio, incentivando tarefeiros pagos e cooperações financiadas, cairemos sem perceber nas sombras do profissionalismo religioso. Todas as religiões são credoras de profundo respeito e de imensa gratidão pelos serviços que prestam à humanidade. Nós, porém, os espíritas encarnados e desencarnados, não podemos esquecer que somos chamados a reviver o cristianismo puro, a fim de que as leis do bem eterno funcionem na responsabilidade de cada consciência. Exortou-nos o Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E prometeu: conhecereis a verdade, e a verdade vos farás livre. Proclamou Kardec: fora da caridade não há salvação. E esclareceu: fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face. Isso quer dizer que sem amor não haverá luz no caminho e que sem caridade não existirá tranquilidade para ninguém. Mas estes mesmos enunciados significam igualmente que sem justiça e sem lógica, os nossos melhores sentimentos podem transfigurar-se em meros caprichos do coração. Emmanuel, do Livro da Esperança, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Boa noite a todos. Agora que estamos harmonizados, vamos fazer a prece. E é um prazer fazer a prece nesse dia, uma prece de agradecimento. Então vamos agradecer aos nossos queridos guias e amigos espirituais, o nosso Mestre amado Jesus, Deus, nosso Pai de amor, os benfeitores espirituais da casa. Hoje estamos aqui em um dia especial, emitindo vibrações de gratidão e alegria devido ao aniversário
do Centro Espírita Irmão Átmos, essa casa querida que nos acolhe com tanto carinho e sustentação para as nossas vidas. Pedimos que essas vibrações alcancem os benfeitores espirituais da casa, queridos, amados, trabalhadores incansáveis, que nos inspiram e nos sustentam na obra de Jesus. E que essas vibrações de gratidão e alegria alcancem os corações desses benfeitores. E pedimos permissão, em nome de Irmão Átmos, dos benfeitores espirituais da casa e Jesus, para iniciarmos a celebração em nome do 25º aniversário do Centro Espírita Átmos CEA. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Rose. A gente roga a espiritualidade amiga que possa sustentar e inspirar o nosso querido amigo Lucas, que hoje vai trazer um pouquinho dos seus estudos e das suas reflexões. Obrigada, Lucas. Não, vai dar muito trabalho. Precisa não. Pode deixar. Não, pode deixar. Boa noite. Eu não sei como foi para vocês, mas esses poucos momentos que a gente teve aqui me tocou profundamente espiritualmente falando, né? Eu até brinquei com minha mãe hoje e falei assim, eu queria comprar um buquê, né, de flores para trazer. E aí as circunstâncias, né, a tempestade que a gente teve lá em São Gonçalo foi muito... Mas eu não precisava trazer flores, né? O ambiente está assim, de uma beleza incomum. Para quem tem sensibilidade sabe que a gente assim está numa quantidade assim, absurda de companheiros participando desse momento. Dessa casa e de tantas outras que vieram aqui prestigiar. Então é um momento muito especial. Eu preparo sempre um discurso, mas assim, no sentido do alerta, da chamada de atenção. E quando a gente chega e vê uma festa assim, alegre, bonita, a gente fica assim. Eu estava ali pensando, falei, gente, vou jogar essa água gelada no povo. Mas o Emmanuel é incrível, né? Eu com medo da água gelada, ele veio o primeiro banho. Estava aqui sentado envergonhado. E a página, ela configura tudo que a gente precisa entender. Hoje vai ser mais uma noite de bate-papo, de reflexões, para que a gente possa traçar novos rumos. Eu não sei vocês, eu sempre tratei o aniversário como algo muito particular. Então, quando vai chegando perto, eu sou igual aquele povo indiano, sabe? Que a festa começa uma semana antes. Porque, para mim, quando vai chegando perto da nossa data de comemoração, a gente precisa rememorar momentos, lembrar de instantes difíceis. E não é com o intuito só da gente criar aquela imagem virtuosa de quem nós somos. Muito mais do que isso. É a gente olhar para aquele período que passou com profunda gratidão para quem nos sustentou. Se a gente passou um ano inteiro, quantas situações complexas estávamos a ponto de sucumbir? Quantos momentos de ira, de fragilidade profunda, nossos companheiros próximos nos sustentaram sem falar um ai. Então, eu sempre brinco que no dia do aniversário é dia da gente chamar aqueles que saberam da nossa caminhada e agradecer. O parabéns é para esses espíritos que a gente não enxerga, mas que estão ali. Começa de novo, tenta mais uma vez. E isso é o aniversário de um indivíduo. Vocês imaginam de uma casa
Quando alguém comentou comigo, faz lá um estudo pra gente no mês de aniversário, eu imaginei que era um mês inteiro, né? E eu venho lá num dia do mês. Não que eu não me sinta uma pessoa prestigiada, né? Que mereça estar no dia do aniversário, né? Mas quando eu pensei na gravidade, na responsabilidade disso, eu perguntei, Deus, a espiritualidade superior, por quê? E é muito interessante porque eu partilhei com vocês, no início do ano, a intimidade do meu recomeço. Estar aqui na casa de vocês foi o meu primeiro passo de retomada nas atividades de unificação, nas atividades que reúnem os anseios de nós espíritos. Então, eu pedi a Deus, eu falei assim, Deus, eu queria recomeçar. Eu estava na casa espírita, mas eu queria recomeçar essa tarefa. Eu estou vendo aqui vários rostos de outras instituições. Estar numa outra casa, levar a alegria de um coração, de muitos corações, a outro espaço, é assim algo que eu não saberia em palavras dividir com vocês. Esse final de semana eu fui para uma cidade chamada Guaxupé, em Minas Gerais. Fui de penetra, numa caravana. Eu mesmo não ia fazer nada, mas fiz muito e aprendi tanto. Porque lá eu encontrei pessoas que sentem os mesmos medos que eu, que passaram por trajetórias muito semelhantes e que têm uma energia diferente, culturalmente diferente, outras perspectivas. Então, é um conselho que eu deixo a todos. Tendo a oportunidade, leva um ou outro assim, sai visitando, vai prestigiar outras casas. Leva o carinho do Atmos a outras instituições. Está faltando isso entre a gente. Nossa conversa é um pouco aguda, porque a gente precisa falar das nossas lutas. Às vezes a gente entra pelo portão num desmereço profundo, entra como um trovão, senta no egoísmo das próprias dores e esquece que nós fomos trazidos aqui um dia. E pasme, tem projetos que levam mais de anos para conseguir trazer o indivíduo um dia. Existem projetos repassados, sabe aquele negócio empresarial que senta aquela equipe e diz assim, vamos repassar de novo para a gente não ter erro, porque pode ser que não chegue. Então teve muito investimento para a gente chegar aqui no Espiritismo, para a gente chegar nessa casa, para aqueles que são daqui e para aqueles que são de outro também. Foi assim, suor. A gente sucumbiu, os espíritos iam ali preparando o terreno para que a gente chegasse naquele dia, e quando a gente chega, geralmente, a gente chega com dor. Geralmente, quando a gente chega na casa espírita, a gente chega com dor. A gente chega sofrendo, a gente chega à procura de respostas. E a gente, depois que entra, recebe um banho, roupa limpa, espiritualmente falando, a gente vai esquecendo que a gente é assim. Somos seres humanos, nosso coração é muito ingrato. A gente esquece do que a mãe faz com a gente. Imagina que está ali fisicamente, não vai esquecer do que Deus faz, que a gente quase não enxerga e pouco sente. Então a gente entra todos os dias. Eu já vim para receber um passo, estou nas minhas necessidades, estou nas minhas lutas, e vai esquecendo de tanto que recebeu, de tanto que deveria doar. E mais. E esquece que o chão que pisa teve muito suor e lágrima para ser construído. Não só o dessa casa. Espíritas, pioneiros, trabalharam em prol da nossa liberdade de estar aqui. E nós não damos esse valor. Tem uma página do Emmanuel que ele usa um versículo que diz o seguinte: não tornais comum o que Deus purificou. Vocês entendem? São 167 anos por aí que a gente tem esse manancial abençoado. E a gente não dá valor. A gente não dá o valor necessário. Porque a gente desmerece a fortuna que recebeu. É muito patrimônio. São dias caóticos os vividos na Terra. Tira o Evangelho do coração. Como é que se enfrenta? Pega o noticiário, passa por meia hora de noticiário. Tira Jesus do coração.
Você dá conta? Com Jesus está muito difícil. Imagina sem ele. E o que a gente tem feito para contribuir? Qual tem sido a nossa tarefa para que isso chegue aos corações que precisam? Porque a casa nos abrigou para que nós fôssemos multiplicadores desse processo. E nós vamos esquecendo disso. E vamos nos beneficiando. A gente toma água frutificada, a gente toma base, a gente ouve a palestra, a gente faz nossos estudos e vai vivendo no automatismo doentio. É importante a gente pensar. Lá atrás, a gente não tem ideia disso, às vezes. A casa espírita não sempre foi como é. Quando começou lá atrás, nós, e eu digo nós porque nós somos uma sociedade humana, nós ficamos debruçados primeiro no fenômeno, no conceito científico, nas observações, nas experimentações. Depois começamos a sentir os primeiros sinais de religiosidade, mas muito sutis. Reuniões que ainda não tinham espaço para todos os indivíduos. As crianças foram chegando aos poucos. Vocês pensam que foi fácil para os jovens chegar na casa espírita? Como não é fácil até hoje. Eu tive com um amigo de São Paulo, um novo amigo de São Paulo. Ele estava me dizendo que o movimento espírita em São Paulo, ele tem o movimento espírita e o movimento de juventude, que é precursor ao movimento espírita. E como que isso aconteceu? Porque os jovens não tinham espaço na casa espírita. Então o que eles faziam? Montavam as uniões das mocidades espíritas. E nós temos a UME aqui em Niterói, o resquício desse momento histórico que a gente viveu. Então a casa espírita passou por todo o processo de adaptação, de acoplação do seu papel, daquilo que ela precisava executar. No início, era uma mera reunião de sociedade. Parecia uma reunião de catedráticos, de pesquisadores. Mas a espiritualidade sabia onde a gente ia chegar. E sabia que ela precisava chegar para um momento de mudança na Terra. Porque na época de Kardec não é a época que a gente está vivendo hoje. Nós vivemos momentos muito delicados. Esse final de semana eu chamei uma querida do coração e disse a ela assim, ela preocupada com os planos, com o futuro, que todos nós temos que nos preocupar. Não dá para a gente entregar na mão de Deus a tarefa que é nossa. Mas eu disse para ela assim, amealha no coração, planta aquilo que é para a eternidade, porque a gente não viveu ainda as dificuldades grandes que vamos viver. A nossa terra está destinada a passar por momentos muito delicados. Isso não é para amedrontar ninguém. Não é para ninguém sair daqui entristecido no dia de aniversário. Porque quando você faz uma idade maior, quando você avança, você comemora, mas entende que dali para frente responsabilidades maiores virão. E quem é responsável por essa casa? Todos que aqui se abriram. Todos. Todos. Até aqueles que não são aqui nessa casa. Entendem bem? Até aquela casa vizinha é responsável por aqui. Porque somos uma família. Temos uma tarefa que parece muito simples, a gente usa como se fosse comum. Trazer à terra o Evangelho redivivo. Quem é o Evangelho? Não é o quê? Quem é? O Evangelho é o Cristo. Vocês têm ideia? Quando isso bate no meu coração, gera tumulto. Eu tenho que trazer Jesus. Eu tenho que me unir aos companheiros para trazer Jesus de maneira clara e verdadeira. A gente tem feito isso. Sabe por que a gente não tem conseguido fazer da melhor maneira? Porque quem nós somos? Nós somos os religiosos de ontem. Nos enfileiramos no catolicismo, nos enfileiramos no protestantismo, sem desmerecer credo nenhum. Nós fizemos ao nosso modo. Porque se nós tivéssemos feito ao modo do Cristo, o mundo estaria transformado. E aí mudamos de escolas religiosas como se isso resolvesse o nosso coração. E por fim chegamos aqui, no momento de transição humana, e Jesus que não economiza bênçãos. O que ele fez conosco? É agora. Eu vou dar a você um instrumento que você nunca recebeu.
ele é claro, não tem nada oculto, a lâmpada não está embaixo da mesa. Jesus precisa da gente, que a gente leve isso a todos os corações possíveis. E não é por aí espancando, brigando, batendo com o Evangelho. É com a nossa vida. É mente e coração. Quando a gente está unido, a corrente não quebra. Só que nós somos muito particularistas. Eu não sei se vocês percebem. Eu, por exemplo, só tive experiência no espiritismo. Então, às vezes, eu faço uns passeios culturais. Entro em umas paróquias, em umas catedrais. Porque é belo, é arquitetura humana. Mas eu olho aquela suntuosidade e penso assim: gente, minha casa espírita é tão simplesinha. Está passando uma tinta no muro, está uma luta. Tem um jardim lá que ninguém passa uma tesoura naquilo, nem eu. É duro, dá muito trabalho. Mas vocês percebem uma coisa? Vem caminhando pela rua, é uma casa comum. A casa espírita é uma casa comum. Ela tem a aparência de um lar. Só que podia ser uma sala comum. Não podia? A gente podia dividir isso aqui num ambiente, uma sala aqui, uma cozinha americana ali. É a nossa casa. A gente tem dois nomes que a gente dá. É centro espírita e casa espírita. Centro que reúne anseios. Quando você fala assim, vou no centro de Maricá, é onde reúne o comércio, os bancos, o poder administrativo. Então quando você vai no centro, o que quer dizer? É onde reúne tudo que a gente precisa. E quando eu vou na casa espírita, é o que quer dizer? É um lugar para acolher. E a gente tem conseguido. E aí eu não estou questionando o Atmos. Eu estou questionando nós espíritas. Entrou por ali, já está em tratamento, já está em condição de ajudar. A enfermaria do Cristo não é como uma enfermaria comum. Você recebeu um roupão, medicamento emergencial, já está na hora de fazer alguma coisa. Porque vai chegar um que não consegue andar. Você não consegue transitar de roupão para cima e para baixo. O outro não, está na cadeira de roda. Cabe a você aproveitar o tempo e o investimento que fizeram em você. E começar a multiplicar. Não faças comum o que Deus purificou. Isso aqui é fruto de muito esforço. Espíritos como Emmanuel trabalham por nós há muito tempo preparando isso. A pessoa fala, a doutrina espírita, que surgiu lá em 1857. Meus amigos, isso foi preparado, ó. Quando a gente lê a literatura espírita e entende para a vinda do Cristo, quanto de tempo que foi o preparo? O Cristo que não precisa de preparo. Compreendem? Imagina a terceira revelação, que seria a ferramenta a nos acompanhar na transição humana. Então precisamos despertar. Entender que isso aqui é coisa muito séria. E não é para tornar sagrado no sentido de ritualística, mas é o sagrado do coração. Na nossa sociedade tem muitos templos religiosos, muitos, e todos eles com seu valor. O terreiro, a paróquia, a igreja, todos têm a reunião de anseios, os espíritos que trabalham ali. Se a instituição trabalha pela boa causa, ali as energias agregadas são boas. Mas a casa espírita tem um particularismo. E eu levei muito tempo para entender isso. Dona Sueli Caldas, que é uma estudiosa, uma pessoa entendida de todo o nosso conhecimento espírita, ela diz o seguinte: não há reunião no mundo que trate quem vive no outro plano com identidade, endereço. Nenhum local é assim, onde o indivíduo chega depois de desencarnado e é chamado de boa noite, meu irmão, seja bem-vindo, divida conosco sua dor. É o único lugar na Terra, e a gente precisa dar valor a isso. Aqui, para toda a sociedade, não é só para o movimento espírita. Nas madrugadas que a gente vai dormir tranquilo, foi tão bom na casa espírita, agrupamentos espíritas se reúnem aqui, em cooperação com outras tantas religiões,
para aproveitar desse espaço, dessa vibração, para gerar encontros espirituais, despertamentos, porque às vezes a gente está encasquelado no negócio e botando a encarnação a perder. A espiritualidade tenta intuir, tenta chamar, mas não funciona. Então marca uma reunião, aquela sabatina, para te chamar e programa, manda a sua avó vir, que já foi, reúne um grupo de espíritos que tem autoridade sobre você, para te chamar. Aquele é preparado, e geralmente, qual lugar que é preparado para usar para isso? Aqui. E aí aqui a gente é chamado à realidade, nesse espaço, que a gente entra e acha que é um espaço comum. Estamos aqui, o ambiente tem maca, tem espíritos trazidos aqui em condição de dormência, adormecidos, só para receber os eflúvios das nossas vibrações. E a gente está aqui, preocupado com o boleto, pedindo a Deus uma lista infinda de desejos tão infantis. Eu estava aqui, emocionado. Veio aquele impulso vicioso. Vou pedir a Deus por fulano. Falei, não, hoje eu não vou pedir nada. Hoje eu só quero agradecer pelo tanto que eu recebi nessa noite. E nós somos os multiplicadores desse processo. Todos nós. Mas Lucas, eu não desempenho papel de responsabilidade. Eu cheguei semana passada. É um responsável. É um responsável. Porque ninguém precisa de estudo profundo para receber alguém com carinho. As pessoas estão atormentadas. E a nossa religião, o nosso espaço, ele tem um outro particularismo. Uma outra peculiaridade. Ninguém aqui está tentando converter ninguém. Se o indivíduo chegar naquela cadeira e disser assim, posso fazer uma pergunta? Eu sou do terreiro X. Primeiro, seja bem-vindo, meu irmão. E quando findar, eu vou dizer, leva saudações do nosso grupo lá para o terreiro. Porque toda pessoa e toda religião é bem-vinda aqui. Nós temos os nossos preceitos, as nossas bases, mas nós não temos a pretensão de sermos o único caminho. Nós temos sim um papel fundamental na sociedade. Porque os templos religiosos trocam muitas vezes. O indivíduo precisa fazer decisões, tomar posturas para ser assim ou assado. Aqui não. Aqui é o teu tempo. É no seu momento. É você que faz o seu processo. Você vai voltar daqui a anos, vai ter outro aqui fazendo palestra, outro dirigindo, outro no som, e assim será. Aqui, o dinamizador do processo é você. Você entendendo o processo de fraternidade com o outro. Então, o que nos chama a atenção é, passamos por uma pandemia que a gente continua debruçado, dizendo, ai meu Deus, a gente está passando por isso, porque também a pandemia. Aí esses dias uma pessoa num grupo de reunião falou assim, gente, em nome de Deus, isso já está digno de livro de história. Porque a gente gosta de... Já viu quando a gente está doente? A pessoa chega e falando, como é que você está? Ai, estou sofrendo tanto. A gente é assim. Porque é uma maneira de se desculpar pelo que não faz. Então, já passou. Se vão vir outros sofrimentos, que Deus nos prepare. De preferência que a gente esteja bem unido. Porque sozinho vai ser difícil enfrentar. Porque a gente viu. Nós vimos que luta que foi. Passamos por esse processo. O que aconteceu com o movimento espírita? O que aconteceu com as nossas casas espíritas? Muitas fecharam. E muitas estão por um fio. Eu voltei para o movimento em janeiro. Estou super assustado. Nós éramos em São Gonçalo 40 e poucas casas. Isso um trabalho progressivo. 40 e poucas, daqui a pouco a gente alcançava. Não por quantitativo, mas para espalhar melhor a mensagem. Hoje nós somos 30 e poucos. Perdemos 10 casas. Isso é coisa muito séria. 10 regiões, 10 espaços vão deixar de receber o toque da doutrina espírita. Por quê? Porque a pandemia foi muito forte. Porque a gente se dividiu. A pandemia era um sinal de que a gente estava prestes a entrar, não no nosso país só, o mundo inteiro, numa divisão. A marca da mudança humana é uma divisão.
É uma separação que a gente cria. A gente gosta de tomar um lado. O lado desse país, o lado daquele país. O lado dessa política, o lado daquela política. Primeiro, a nossa casa espírita, nosso espaço, tem outro fim. Tem outro fim. Sabe quando a gente está preocupado com o terreno dos outros? Que o mato está crescendo, a gente esqueceu do nosso? Tem muita coisa dentro do coração para a gente trabalhar. E a gente está se afastando, está se dividindo. E a casa espírita não é para isso. Não é para isso. Independe do que você acredita. Independe de qual é o seu time de futebol, o seu partido político. Nós somos discípulos do Cristo. É isso que nos une. Você lembra quando Jesus reuniu aqueles? Era uma casa assim também. Sentava na casa de Pedro. E o que eles faziam? Seguiam direitinho o que Jesus dizia? Obrigado. Fulano é mais velho. O senhor não acha que devia arrumar gente mais jovem para trabalhar? Fulano é muito moço, não tem experiência. O senhor vai deixar esse monte de gente aleijada trabalhar com a gente? O senhor precisa de gente vigorosa. O que vão dizer do senhor acompanhado por mulheres de vida fácil? Vocês entendem como a gente é? A gente era e é. Por que ele escolheu aqueles? Para que o nosso coração tivesse o exemplo pleno de que a gente ia continuar brigando. Já deu a hora disso. A gente entra na casa espírita, ajoelha, cheio de dor, vem os espíritos superiores, os amigos da casa espírita, tratam nossas feridas, e a gente fala assim: Senhor, daqui para frente eu só agradeço. Passou um mês, gente, a gente está reclamando já. Passou um mês. E a gente reclama, a gente tem coragem de reclamar do outro que trabalha com a gente. Eu trabalho aqui na casa, mas fulano é meu teste. Fulano não é seu teste. Fulano é sua alavanca. Quando jovem, que eu não sou mais jovem, gente, só é aparência. Quando jovem, eu era aquele jovem petulante, com aquela energia que disparava para todas as direções. E Deus me colocou numa casa conservadora, com um monte de velho. São velhos que eu tenho carinho profundo hoje. Na época não, era uma brigaiada, porque eu era o único jovem que queria trabalhar em tudo. E aí eu era chamado a atenção, perseguido, cascudo para todo lado espiritual, né? E aí esses dias, alguém me disse assim: e aí? Você era lá da casa X, né? Sim. Eu lembro de fulano, brigava tanto com você. Aí a pessoa disse assim: muito chato isso, né? Eu disse: não. Esses companheiros me fizeram chegar até aqui. Porque se eu não precisasse de alguém para brigar comigo, Jesus ia me botar numa casa onde eu ia ser a cereja do bolo, igual eu sou aqui, né? Eu te disse que eu sou a cereja do bolo. Vocês entendem? É um exercício. Se você caiu aqui, é aqui. Você pode mudar, não tem problema não, ninguém está impedido disso. Mas você vai mudar e falar assim: olha, eu não gosto da Ângela. Eu só vou sair do Atmos por causa da Ângela. Aí você vai lá para cá, você muda. Pega uns 200 quilômetros de preferência para não ter trabalho de encontrar a Ângela de novo. Ângela é hipotética, nem sei se tem Ângela. Tem alguma Ângela aqui? Ó, que sorte aqui. Aí você escolhe uma casa longe. Você fala: aqui ninguém vai me encontrar. Mas o Cristo te encontra. E a mala espiritual você leva. Você foi e levou a Ângela com você. Quando você chega lá, o primeiro que te recebe é a Ângela. Oi, tudo bem? Por que é isso, gente? A Ângela vai mudar só um. Vocês entendem? A gente está fugindo, sabe de quem? De nós mesmos. A gente está fugindo da gente. Porque o que nos incomoda é o que ainda nos fere. É o que ainda nos machuca. É o espinho na carne. Para a gente não esquecer que a gente é. Então que a gente olha. Quanto tempo eu tenho, gente? Deus! Que negócio que corre. Se puder chegar a andar devagarzinho, olha a velocidade disso. Terrível. Precisamos olhar com muito carinho. Quando vocês entrarem a partir da semana que vem, e às vezes a gente precisa sofrer. Eu saí de uma instituição e fundei uma casa espírita com jovens. E Jesus viu que tinha muita vaidade no coração ainda. Não, dessa vez não. Um dia você vai fundar uma casa espírita e vai dar tudo certo, mas agora não. Agora você tem que abaixar essa crista. E aí pelejei, fui de casa em casa, até encontrar um lugar que eu pudesse me receber. E que eu me sentisse bem.
Aí passei por aquele processo que a gente é esmagado, igual um pão no deserto, né? Porque a gente se joga no deserto. E Jesus nos quer bem. Só que a gente arruma um negócio aqui, uma peniba ali. Depois a gente olha para trás e fala assim, que vergonha, gente. Tanta bobeira. E tanta bobeira, o que fica mais crítico é, a gente está brigando na frente de Jesus. Não é uma briga comum. Você está levando uma audiência e falando assim, Jesus, eu quero conversar com o Senhor. Não dá mais para conviver com Jesus, gente. Você está brigando do outro com Jesus. E Jesus conhece. Ele fala assim, filho, tem 3.000 anos você não está dando para conviver. A maioria não aguenta mais você. E você está aí, fazendo queixas. Então é importante você beber a água da verdade. Sabe aquela água da revelação que tem por aí? É isso, quando você toma água assim, você fala assim, alguma coisa vai me ser revelado. Vai, suas lutas. Quando você olha com os olhos revelados da verdade, é como Paulo. Você cai no cavalo cego, você fala assim, Jesus, eu quero voltar a ver. Mas prepara o coração. Porque o que você vai ver não é bom. O Evangelho nos fala, te levarei aonde não desejas estar, nem viver. Experiências que você não deseja. E a gente precisa se entregar de coração a isso. Não dá mais para resistir. A gente anda resistindo a Jesus há muito tempo. E quem é Jesus nesse processo? É o semelhante na nossa vida. A casa espírita foi feita para os homens. Nós erramos em muitos caminhos, porque nós criamos o homem para o templo. O homem não foi criado para o templo. Assim como o sábado não foi criado, assim como o homem não foi criado para o sábado. Isso aqui foi preparado para nós, para nos receber, para nos acolher. E para que nós, em sendo beneficiados por isso, espalhe o mesmo que recebeu. É da lei. Entendem? Então, a partir da semana que vem, ou de amanhã, vocês vão começar a se comportar igual eu me comportei quando eu voltei. Porque você não volta com a cabeça erguida. Você volta machucado, você volta ferido, você volta envergonhado com você. Mas o Cristo tem sempre a porta aberta. E aí quando você volta, aquilo que você passava sem perceber, passa a ter valor. Quem passou fome sabe o valor de um prato de comida. É isso. A gente vai começar a olhar para a casa espírita e pensar assim, meu Deus, 25 anos de trabalho. Quantas pessoas foram socorridas aqui? Eu quero discutir com fulano. Lembra? Quantos deixaram de se suicidar porque vieram aqui? Eu estou desmerecendo toda essa fortuna. Eu tenho que ir para a casa espírita, já no trajeto, pensando assim, Senhor, que eu pegue tudo isso, e é tudo mesmo, porque é muito, e que eu consiga encontrar para dividir. E não é difícil isso. É olhar para quem está sentado na cadeira do lado. Sabe aquele tarefeiro que tem na casa espírita e fala assim, fulano é durão, fulano é rígido, trabalha demais. Vai no ombro e diz assim, fulano, quero te agradecer. Vai tomar até um susto, gente. Só vai ficar até branca. Agradecer por quê? Pelo trabalho que você vem fazendo aqui na casa. Você está aqui há quanto tempo mesmo? 7 anos. 7 anos. Porque se não fosse você, talvez eu não estivesse aqui. Vocês entendem? Na época que eu estava no fervor lá da energia, eu falava, dirigente X. O dirigente X entrava naquela assim, por que fulano desencarna, gente? Travando o progresso do movimento espírita. E vocês têm ideia de que eu olho para trás e penso assim, se fulano desencarna, eu não ia estar aqui. Porque fulano que tanto me incomodava, que hoje não incomoda, trabalha há 40 anos no bem. Será que eu aguento 40 anos trabalhando no bem? Porque o jovem é assim, né? Ele muda o mundo em um dia só. É aquele fogo assim que incendeia tudo. Dura uma noite. No dia seguinte ele não dá continuidade. Às vezes ele precisa daquele indivíduo no pé. Está trabalhando mesmo? Claro que eu estou trabalhando, só porque eu sou jovem que estou trabalhando? É isso, é um exercício.
onde a gente passa a ter gratidão por onde passa. Estamos todos hospitalizados. Ah, mas eu estou aqui na casa há 20 anos, eu dou palestra, eu sou médico. Hospitalizado. Está controlado. Sabe aquele doente que está medicado? É um medicado que a gente gosta na internet. Tira o remédio, o que acontece? Uma amiga minha me disse isso uma vez. E não foi em tom de brincadeira. Essa brincadeira é ótima. Mas uma vez ela me disse assim: Lucas, de trajetória jovem. E ela desabafou sobre uma trilha que ela tomou, que não foi boa. E cometeu erros gravíssimos, como todos nós, né? E ela me disse assim: te assusta o erro que eu cometi? Eu falei assim: não, somos irmãos de caminhada. Ela disse: então, se afasta do evangelho para você ver. No dia seguinte, você já está se equivocando. O evangelho fala assim: e no caminho só fica destruição e miséria. Quando a gente conhece a verdade e nega ela, é só dor no caminho. Porque o evangelho foi nos oferecido para ser multiplicado. Ele é um banquete. Mas é um banquete que não se come sozinho. É para ser dividido com todos. Principalmente com aqueles que a gente não gosta. Com aqueles que a gente não se dá. Porque a proposta do evangelho é essa. Então aqui na Casa Espírita, a gente vai encontrar grandes amores, mas grandes desafetos. Resolve hoje, nessa noite. Não deixe para o dia de amanhã. Porque nas reuniões mediúnicas a gente recebe. Eu queria tanto pedir perdão, mas agora não dá. Eu estou nessa fila tem 2 anos para psicografar. Eu queria tanto dizer à minha mãe o quanto ela era importante. Eu queria tanto dizer a fulano que não precisava daquilo tudo que a gente discutiu. É isso. A gente está deixando isso para trás. O sabor da gratidão convertida em bem a fazer. Então, chegou na Casa Espírita, abraça todo mundo. Mandei mensagem para uma amiga e disse: eu nunca recebi tanto abraço sincero como hoje. Eu já fui em grandes eventos, um te abraço, outro te abraço, mas hoje não. Hoje parecia que era o meu aniversário, porque o carinho de todo mundo está transbordando. Então é como se a gente quisesse fazer uma festa para todo mundo. Isso é muito bom, muito bom. Olha o sabor que fica no nosso coração. E a gente entra, sai, às vezes não dá esse valor. Isso aqui é terreno santo. Mas não é terreno santo porque o espaço é santo. Os anseios são santificados. O que faz da Casa Espírita tão especial? Porque quando a gente entra por aquele portão, naturalmente, nossas preocupações vão se esvaindo. A gente começa a lembrar do coração, da família, das desavenças, daquilo que não venceu, daquilo que falta vencer, daquilo que já conquistou, mas está solidificando. Então, é muito desmereço de nossa parte. Jesus não está chateado com ninguém, porque Ele conhece-nos o processo, mas já deu a hora. E caminhando no processo de desenvolvimento para o fim, quando eu falei que a gente vai viver momentos mais delicados, quando a gente vive o desespero na sociedade, a gente se segura em qualquer coisa. E as religiões estão passando por transformações. Nós vimos o quanto a Igreja Católica teve o seu declínio, por conta da maneira com que conduziu e vem tentando reconduzir. Algumas religiões vivem à base do lucro, da troca. Não são todos os espaços, mas muitos. E algumas casas espíritas nos afirmam, os espíritos vivem na confusão, na discussão, na briga por espaço, por questões administrativas. E nós vamos precisar de processos sólidos para segurar de verdade quando a ventania chegar. O Evangelho nos fala isso. O Evangelho segundo o Espiritismo nos alerta que o turbilhão chegaria e só ficariam de pé as estruturas realmente pautadas no Evangelho. E não é no Evangelho no sentido daqueles que acreditam no Cristo, mas nas verdades fundamentais da alma. Então precisamos, delicadamente, construirmos a cada dia. Não a ampliação da estrutura, mas a criação de um ambiente onde aquele que chega se sinta tão amado que nunca mais sai daqui. Há instituições, eu fico muito triste porque eu sou apaixonado pelo movimento espírita. Então eu gosto de fofocar
Não para falar mal de uma casa ou de outra, mas para entender como é que a gente está se comportando e ver para onde eu estou indo com esse negócio, né? Junto, que a gente é assim. E às vezes as pessoas falam assim, fui em 3 casas espíritas, você acredita que eu fui na reunião, fui embora, ninguém me abraçou? Gente, olha isso. Aqui é para ser assim, a pessoa sai daqui e fala assim, gente, eu devo estar com algum problema. Esse povo nunca me viu, gente. Tem gente me chamando de amigo, tem gente pedindo meu telefone. É isso. Quem não gosta de ser amado? Na época que eu era esse jovenzinho tumultuado, eu queria falar do Evangelho, e aí me deram uma função, ficar no portão do centro. Eu disse, gente, ficar no portão do centro, gente. Mas eu fui, ali eu já estava começando a ficar melhor, né? Jesus já estava pegando, sabe o pilão? Você pega, vai macerando ali Jesus estava maciando o coração. Eu fui pro portão do centro, Jesus, o senhor me quer no portão do centro, no portão do centro que eu vou ficar. E aí as pessoas chegavam e diziam assim, boa noite. Eu falava assim, se eu não posso fazer palestra, vou fazer a palestra aqui no portão. Boa noite, aí falava, conversava. Gente, o tempo foi passando e às vezes eu encontro pessoas que dizem assim, você lembra de mim? Não. Você me recebeu no portão do centro. Gente, que delícia isso. Olha, eu até pensei em ir embora, porque o pessoal era tão sério. Mas você falou tanto da sua vida, você dividiu coisa comigo. Nós nos tornamos amigos naquela vez, você não lembra? Não. E aquilo me deixa tão impressionado. Por quê? Está faltando isso. Às vezes a palestra tem um conteúdo, mas o portão está vazio. Está vazio desse cuidado, de alguém olhar e fazer assim. A casa espírita é isso. Sabe o pronto atendimento? O que é o pronto atendimento? Quem é que já foi pronto-socorro? Quando você chega no pronto-socorro, como é que é o negócio? Não, porque tem gente que não adoece, não, tá falando todo mundo aí, mas tem gente que nunca precisou, né? Porque quando você vai no pronto-socorro, você é recebido, faz a ficha. E na ficha logo vê o que você tem. Aí você fala assim, eu tô com uma dorzinha no joelho, aí bota aquela corzinha que apavora a gente. Se é amarelo, não é tanta prioridade, você vai esperar umas 3 horas por ali, né? Mas chega indivíduos que a ficha é feita quando o indivíduo entra, porque a emergência é muito grande. Então, entendem? Quando a gente é recebido, a espiritualidade já providencia. É dor de ego, pra cá, vai dar demais pra ali, é isso. Esse aqui é intriga, e tem que botar no setor calmo, senão ele briga com todo mundo. Nós chegamos assim, cheios de dores, mas cheios de problemas. E aí o que acontece? Se a gente chega assim, eu estou 36 anos no Espiritismo, 36 anos que Jesus diz assim, vamos trocar o Lucas de lugar? É o Lucas, é a pauta de hoje. Vamos dar uma outra oportunidade que ele não está conseguindo se desenvolver aqui não. Criou uns embaraços ali, umas inimizades. É isso. Estamos há 36 anos aí andando. Aí, chega o irmão na porta do centro. E a gente já quer taxar o indivíduo, deixa de dar assistência que precisa. Chegou aos frangalhos. Ainda está andando, não sei se já andaram em corredor de hospital, que a pessoa anda com aquele negócio assim. Devagarzinho, né? Ah, tá tudo bem? Estou aqui no soro, estou tomando um bocado de remédio. É a gente. A gente acha que está de alta. Tem uns que é mais grave. Acha que é diretor do hospital. Não, porque aqui eu coordeno, aqui eu entendo tudo. Não entende não. Quem entende é o Cristo. É um doente carregando o outro. Não tem outro exemplo melhor. Sendo esse o nosso exemplo, olhou para o outro no portão, vai até o outro. O que diz a parábola do filho pródigo para a gente? O pai esperou o filho ir até a casa envergonhado, depois de voltar e ter gasto tudo. Esperou que as pessoas o julgassem. Ele era o pai. A autoridade maior ali era ele. Então se ele diz ele é bem-vindo e ponto. Então o que ele fez? Ele correu até o filho e antes de começasse as explicações, alegria por você estar vivo. É isso. Olhou para o outro no portão, vai até ele. Diz assim, ô meu amigo, como é seu nome? Melhor coisa quando você chega num lugar onde você está inseguro e a pessoa pergunta, qual é o seu nome? Lucas, meu querido, seja bem-vindo. E dá aquele abraço. Meu amigo, ninguém esquece isso na vida. E aí você diz assim, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Só entre nós dois aqui. O que você está precisando? Eu estou passando necessidade financeira. Vem cá.
Eu vou te levar a um setor, vou te apresentar fulano, que é um outro amigo. E aí a gente vai resolver isso. Perfeito? Eu estou com problema com meu esposo, ele bebe. Vamos lá. A gente vai esclarecer, conversar. Você vai ouvir um pouco do Evangelho. É isso. Lembra, tem que lembrar de Jesus. O Evangelho é Ele. O que Ele nos falou? Senhor, a gente perguntando, porque como faz a pergunta do Evangelho é a gente, querendo criar penimba. Quem é o próximo? O senhor está falando um negócio de amor ao próximo? Reino de Deus é para quem ama o semelhante. Quem é o próximo? E a gente conhece a parábola também, do bom samaritano. Esquece a parábola. Vamos pensar só no cuidado que foi dado. Esquece a questão de quem socorreu e de quem não socorreu. Quem fez o trabalho certo, fez o quê? Quando olhou o indivíduo de primeira, já viu. Está precisando de ajuda. Quem é? Sabe? É evangélico, católico, protestante? Vai ficar aqui com a gente por muito tempo? Nada disso importa. O que importa é o que eu posso oferecer para mudar a vida dele hoje. Hoje. E aí, acolhe as primeiras dores. Satisfaz as primeiras necessidades. E vai fazendo um plano de ajuda. Quem é crente, quem é de igreja sabe. Você está lá, vai no culto uma vez, daqui a pouco o pastor te liga. Fulano, tudo bem? Quem está falando? Pastor, o senhor tem meu telefone? Tem. O senhor fez o cadastro lá. Queria saber se você está bem. Pretende voltar lá para o nosso culto e tal. A gente quer fazer uma visita à sua casa. Gente, isso é muito bom, gente. Tirando todas as nossas questões, nossas avaliações. Gente, ser lembrado é muito bom. Então, a gente está aqui na tarefa. Sou eu e mais 3. Fulano faltou um dia, faltou 2. Eu chamo o outro e digo assim: você leu o regimento interno? Fulano andou faltando, não explicou. Trabalho é coisa séria. Vocês entendem? Por que eu não vou lá, ó? Fulano, tá tudo bem? Não, eu faltei não, Fulano. Não é pela tarefa. Você é super importante para a tarefa. Mas você é importante para mim. É para mim que você é importante. Eu senti a sua falta. É isso. Porque a gente chegou aqui e a facilidade é muito grande de fazer isso aqui. Nossos antigos comportamentos religiosos não andam. Pegamos o Cristo e transformamos ele em tudo, menos no amor a espalhar. Daqui para frente, cada vez mais as estruturas que nós criamos na sociedade não vão ser suficientes para suportar as lutas que a gente vai enfrentar. E a Casa Espírita tem que estar firme para isso. Para quê? Para encher isso aqui, espírita para o mundo inteiro? Não. Para dar o que o indivíduo precisa. Para oferecer o socorro que o indivíduo precisa. Para distribuir o Evangelho em forma de vida. Entendem? A gente precisa disso daqui para frente. Há 2 meses atrás, no espaço que eu trabalho, um jovem se suicidou. Eu pensei assim: Senhor, eu trabalho nesse espaço. Eu recebo esses jovens na cantina onde eu trabalho todos os dias. Por que eu não fiz nada? Mas você não conhecia. Não importa. Porque eu vou para o trabalho para trabalhar. A estrutura é o trabalho. Mas tudo é tarefa divina. Eu preciso estar atento a quem passa por mim. Eu vi uma reportagem esses dias que mostrava foto de pessoas minutos antes do suicídio. Foto sorrindo em festividades. A gente precisa estar atento aos sofrimentos ocultos. É perguntar que a gente não pergunta. Fulano, tá tudo bem? A gente trabalha aqui e a gente tem depressão, tem medo, tem pânico. Quem preside a casa sofre. Isso dá em todo mundo. As lutas vão bater na sua porta e na minha também. Isso aqui é lugar de ajuda. É feito para o ser humano que chega em necessidade. Lembra lá da Casa do Caminho? Que trabalhava lá João. Qual era o atendimento? Era para quem passava. É isso.
Porque está todo mundo aqui passando. Ou a gente não está de passagem aqui? Quem garante que a gente vai estar aqui daqui a 10 anos? Então é isso. É cuidar uns dos outros. Como é que a gente vai ser reconhecido como discípulo dele? Pelo amor que a gente radia. Então vamos transbordar essa casa e tantas outras que estão conosco do amor que está faltando no mundo. Às vezes as pessoas dizem assim para mim: Lucas, como é que a gente faz para trazer o povo de volta? Porque desses 36 anos, meu estudo foi esse. Pensar na casa espírita como um organismo. Está faltando amor, não é método. Está faltando amor. Se a gente plantar amor na sociedade, quem precisa vem. Acende a luz, libera aqueles bichinhos que a gente adora, dia de chuva. Você tampa, você fala assim: gente, não é possível. Eu tampei porta, botei tapete. O bicho consegue passar por onde? Porque é uma necessidade de encontrar a luz. É assim que está a sociedade. As pessoas estão sedentas de amor. Inclusive a gente. Inclusive a gente. Então fulano trabalha aqui há 20 anos. Mas vai ter uma hora que ele vai adoecer. Vai ter uma hora que ele não vai dar conta. Vai ter uma fase difícil. E a gente precisa estar atento. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amar. Chegou cedo. Olhou. Está ali sempre. Mas você pergunta se está bem? Vai no cantinho e fala assim: como é que foi a semana? Está tudo bem no coração? A gente não pergunta mais isso. Eu trabalho, eu falo sempre para vocês, né? Eu sou um grande comunicador, para não dizer fofoqueiro, né? Então, onde eu passo, eu estou conversando. Sua mãe, como é que está? O filho melhorou? Mas como é que eu crio isso? Vou criando isso na minha vida. Porque é a palavra mágica. São palavras mágicas que a gente deixou de usar. Está ali no caixa. Baixinho. Está tudo bem? A pessoa fica gélida. Eu pareço que eu não estou bem? Não. Só queria saber se está tudo bem. Seu dia está bem? Firme então. E aí a gente termina como? Deus te abençoe o dia. Deus te cuide. Às vezes eu falo assim: você parece pastor. Não tenho muito ovelha não, mas eu estou tentando aí seguir o caminho. É isso. É olhar para o outro. A gente tem uma teia de relações. Nós temos o nosso mundo a curar. É aqueles que estão ao nosso redor. E a gente está na casa espírita sem cuidar. Então cuidem uns dos outros. Está faltando isso entre a gente. Não estou dizendo que aqui no Atmos eu ouvi dizer nada disso. Eu estou falando que está faltando na humanidade isso. Essa casa está em festa. Mas para ela viver mais de 25 anos, o que está faltando? Aprofundar no amor. Aprofundar no amor. Quando acabar essa festividade hoje, vamos abraçar. Quem é a pessoa que veio aqui pela primeira vez? A gente vai lá nela, vai abraçar. Vai dizer: ó, conta comigo. Por mais que a gente ache isso uma caretice, mas é o afeto. Como é que era Jesus? Como é que foi Jesus entre nós? Eu olhava para a multidão e chamava pelo nome. Como é que era Chico? Como é que era Chico? Estava sucumbindo ali de forças físicas, mas ficava até as 4 da manhã. Porque ninguém podia sair dali sem cuidado. É isso. É isso que está faltando. Vocês percebem que é uma sociedade sem pertencimento? A gente está em tudo, mas não está em nada. A gente faz tudo, mas não faz nada. Porque a gente está faltando a gente dar tudo de nós. É entregar tudo. Esses dias eu vi uma reflexão que eu achei de uma profundidade. Quando fala Gênesis sobre a criação, quando Deus criou o homem, Ele soprou, deu fôlego dele a nós. E aí depois diz o Evangelho que Ele descansa. Porque Ele deu tudo dele para nos criar. É uma metáfora. Deus não perde o fôlego, né? Mas o entendimento mais profundo não é esse. É que para nos criar, Ele deu de tudo. Ele fez o melhor. E Jesus, o que tem feito por nós o Cristo? Há quantos bilhões de anos de trabalho em prol do nosso planeta? E a gente tem dado o quê? Porque Ele espera também da gente. A casa Atmos espera de cada um. E a gente tem dado o quê? A grande reflexão é essa. Hoje é 25 anos. O que eu trouxe para o aniversariante?
Já foi numa festa sem presente? Eu fui em muitas sem presente. A minha ex-companheira que me ensinou, falou assim, que vergonha, gente. Você vai no aniversário, leva uma lembrancinha, embrulha qualquer coisa, depois a pessoa vê, mas não vai fazer satisfeito. E é isso. Veio para a festa, o que trouxe? Não é um pudim para ajudar no... Também, tá? É bom trazer um pudim para a cantina, mas o que eu quero dizer é, o que meu coração oferta? De tanto que eu recebi. Porque a vida é isso. E aí? Senhor, eu quero transformar minha vida, eu quero mudar. O que você me oferta de você? Lembra da multiplicação dos pães? Jesus fez tudo. Mas o que ele perguntou? O que vocês têm aí? É pouco. Não. Estou perguntando se é pouco ou se é muito. O que você tem para oferecer? É 7, é 3, não importa. Eu posso fazer mais. Mas você tem que dar de si. Está faltando a gente se entregar a isso. Se entregar a essa casa. Quem chegou aqui está pelas beiradas. Tem gente assim, né? Minha mãe, a gente brinca sempre isso. A pessoa passa 20 anos na casa espírita. Eu não estou preparado ainda. Uma hora dessa, vamos me preparar para ajudar? Não. Mesmo que seja numa coisa pequena. Se entrega ao trabalho. Mesmo que seja recebendo as pessoas no portão. É por aí. Eu espero de coração, já encerrando as minhas palavras, depois disso a gente vai para o passe... Vamos para o passe coletivo. Passe coletivo. Ah, perfeito. Então eu vou voltar aqui mais. Queria agradecer de coração. Primeiro, a espiritualidade, que planejou a nossa vinda aqui hoje. O carinho de vocês em conversarmos juntos no Evangelho. O tanto que vocês já deram a essa casa. Porque a gente tem que valorizar o nosso esforço. E convidar todos que estão aqui do Áticos e os que não são da casa a nós darmos um pouco mais. Nos entregarmos um pouco mais. Não pela casa Áticos só, mas pelo Cristo que nos aguarda há tanto tempo. Deus nos abençoe, tá?